Meus irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Nos coloquemos em oração, rezando algumas estrofes da oração da sequência, e vocês podem responder: Vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Vem Espírito Santo, envia do alto do céu um raio da tua luz. Vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Ó ditosa luz divina, ilumina plenamente o coração dos teus fiéis. Aqueles que creem em ti confiam, concede os teus 7 dons sagrados. Meus irmãos, hoje falaremos sobre a natureza dos dons do Espírito Santo e a sua relação com os carismas, na primeira parte. E na segunda parte falaremos hoje do dom da fortaleza. É o dom que queremos hoje refletir. Comecemos, portanto, essa primeira parte, a natureza dos dons do Espírito Santo e a sua relação com os carismas. Eu começo lendo aqui um trecho do Compêndio de Ascética e Mística que define os dons como resultado do Espírito Santo habitando a nossa alma e nela produzindo hábitos sobrenaturais que aperfeiçoam as nossas faculdades e lhes permitem produzir atitudes sobrenaturais sobre o impulso da graça. Portanto, produz em nós hábitos sobrenaturais, impulsos que aperfeiçoam as nossas faculdades. O Papa Leão XIII, num documento sobre o Espírito Santo, ele que foi chamado Papa do Espírito Santo, também Papa do Rosário, ele escreveu: o justo, isto é, o que vive a vida da graça divina, tem inegável necessidade dos 7 dons, que são os propriamente ditos dons do Espírito Santo, pois eles fornecem à alma a aptidão e força para mais fácil e prontamente obedecer à voz e ao incitamento do Espírito Divino. Ou seja, os dons possibilitam o Espírito atuar, mover em nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, há cerca de pouco mais de 50 anos teve o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, em 2 documentos, a Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, e o Decreto Apostólico Actuositatis sobre os leigos. Nesses 2 documentos do Concílio se falou também dos carismas, aqueles carismas que aparecem no Novo Testamento, sobretudo 1 Coríntios, Carta aos Efésios e 1ª Epístola de Pedro. São apresentados com a palavra grega charis, que significa graça. Podemos perguntar qual a relação desses 7 dons com os carismas, que depois do concílio se aprofundou a teologia dos carismas e também na prática. O Papa Bento disse numa entrevista: os carismas que foram dados à igreja depois de Pentecostes acontecem hoje, numa realidade fervente de atualidade. Os dons do Espírito Santo também beneficiam outros, já falamos do dom do conselho, mas os dons, os chamados 7 dons, eles atuam mais no âmbito
da santificação pessoal, da condução do cristão. Essa ação do Espírito para aperfeiçoá-lo, enquanto que os carismas também, claro, edificam a pessoa, mas sobretudo eles edificam a comunidade eclesial. Paulo, quando fala dos carismas, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, diz que são manifestações do Espírito para proveito comum. Portanto, uma perspectiva mais eclesial. Na Renovação Carismática Católica diz que os carismas são ferramentas para evangelizar. Tem um caráter mais eclesial, mais apostólico. O Papa São Paulo VI, num discurso no dia de Pentecostes de 1969, o Papa São Paulo VI apresentou 2 campos de ação do Espírito. Primeiramente, a alma do indivíduo, a santificação pessoal. Depois, a comunidade, o corpo visível de Cristo, que é a igreja, a sua edificação. E falando do primeiro campo, que é a atuação do Espírito em cada um, o Papa São Paulo VI disse: o primeiro campo é o da interioridade da nossa vida, o nosso eu, nesta cela profunda e para nós mesmos misteriosa da nossa existência, penetra o sopro do Espírito Santo, espalha-se pela alma, expande-se na rede da psicologia humana com impulsos de ação fácil e forte, que se chama dons. Portanto, uma perspectiva mais no âmbito da santificação pessoal. Vamos então, meus irmãos e irmãs, nesta semana, nos abrir mais e mais e pedir esses 7 maravilhosos dons do Espírito Santo. Hoje refletiremos, na segunda parte da nossa colocação, o dom da fortaleza.